Boa noite a todos. Bom, 18 horas, 2 minutos. Vamos começar nossa live de hoje. Primeiro, agradeço imensamente a oportunidade do nosso Deus Pai, nosso Mestre Jesus, o convite, de participar desse projeto na Casa Espírita Maria de Nazaré, da qual a gente já conhece alguns, nós já trabalhamos algum tempo juntos, mas é um imenso prazer. Num primeiro momento a gente foi convidado, mas tivemos algumas intercorrências de bloqueio do Facebook, mas eu acredito que daqui para frente a gente vai conseguir trabalhar direitinho. Quem não me conhece, meu nome é Rubens. Só para apresentar rapidamente para vocês, eu tenho atuação de 37 anos na área médica, dos quais os últimos 15 anos trabalhando com a linha de oncologia, na qual nesses últimos 15 foram exatamente onde eu me empenhei, especificamente num trabalho chamado de apometria, muito mais firme com a espiritualidade, porque eu tive a minha esposa acometida, embora a gente acha que o raio só cai no quintal dos outros, trabalhava com oncologia e minha esposa foi acometida de câncer de mama, hoje graças a Deus 100% curada, E a partir daí eu realmente me entreguei por inteiro a trabalho da espiritualidade, Então eu sou coordenador do curso da Fraternidade Cruzeiro do Sul de Apometria de Guarulhos, atuamos há 18 anos, fazemos tratamento físico, mental e emocional, já tratamos mais de 40 mil pessoas ao longo desses 18 anos. Independente disso, sou palestrante, sou professor de física quântica, e sobretudo um servo do nosso Pai para que possamos contribuir de alguma forma, Mas sou simplesmente uma gota no oceano, tenho o prazer de estar aqui com vocês, Quando do convite do nosso irmão Ezequiel para falar alguma coisa, então nós não temos um tempo muito extenso, Então é um tempo relativamente controlado, até porque eu também tenho aula daqui a pouco, E é um prazer estar aqui. Eu quero usar esse nosso tempo da melhor maneira possível. E o tema que eu escolhi para nós falarmos hoje seria a religião e a formação de um ser melhor, Então nós temos em mente, de um modo geral, já há um bom tempo, desde que a gente nasce, então existe algum tipo de religião, algum tipo de esquema que a família nos coloca, que a religião nos levaria à luz e a partir daí nós nos tornaríamos um ser melhor. E existem muitas fases da nossa vida que temos que repensar em pontos estratégicos, principalmente no ponto de vista de ver a vida como ela realmente é. De alguns anos para cá, o mental das pessoas foram abrindo, a mídia eletrônica, então muita informação, isso acabou abrindo a cabeça das pessoas para mais curiosidade. Antigamente se aceitava muita coisa, hoje em dia abrindo-se a cabeça para que as pessoas tenham uma outra visão, talvez às vezes pela mesma coisa. E surgem cada vez mais pessoas em busca desse conhecimento. Via de regra, como eu posso, com os vários cursos, com curiosidade. No início, de repente a pessoa se encontra e acha um novo caminho. E aí está a questão, quando nós aceitamos essa nova verdade, temos a tendência de nos entregar de cabeça, de corpo e alma. E passamos a defender essa verdade como se fosse a única, de uma maneira muito forte. Isso às vezes acaba nos colocando em conflito. Então, nós, creio que lidando aqui na Casa da Espiritualidade, eu, por exemplo, tenho a formação católica, Mas, em algum momento, foi me dado o processo e acabei me envolvendo com a espiritualidade, muito feliz, apaixonadamente. Mas a verdade minha na religião católica é diferente dessa verdade que a gente vê na espiritualidade. Aí, às vezes a gente entra em conflito com nós mesmos e fala, puxa vida, por que eu não vi isso antes? Então, todos nós temos que, em algum momento, passar por esse processo, as mudanças, Nós temos que sair da vala comum e estar sempre propostos a crescer, a mudar. No universo, tudo é energia, tudo é vibração e tudo muda sempre. Não existe nada que esteja parado, E nessas mudanças, exige de cada um de nós muita atenção e muito carinho para conosco mesmo.
Porque às vezes a gente se cobra, poxa, eu poderia ter feito antes, eu poderia ter feito mais coisas. Não. A gente sempre faz o melhor, no melhor momento, dando o melhor daquilo que nós podemos, né? E nesse momento nós temos uma grande tendência em acreditar que algumas crenças são maiores do que outras. Eu digo a vocês, já tenho muitos amigos, vi muita coisa, católicos virarem espíritas, católicos virarem evangélicos, virarem espíritas, e assim. E as pessoas, quando assumem essa nova verdade, acabam achando que uma crença pode ser mais forte que a outra, né? Porque a partir daquele momento que ele se tornou espírito, então Kardec é o único caminho, o evangélico diz que aquele é o único caminho. Isso acaba criando o que nós temos, infelizmente, no nosso país, uma corrente relativamente forte chamada a intolerância religiosa, né? Porque todos esses processos nos levam com base em alguns caminhos que são melhor para nós, mas de repente o caminho é melhor para o outro, né? E também acreditamos tudo com base nas nossas crenças e no que nós queremos acreditar. Aí nós, no contexto espírita, quando a espiritualidade nos mostra, né, que isso tudo não pode acontecer dessa forma. O nosso planeta está passando por um contexto de divisão, né, polaridade. E a espiritualidade nos diz que é um momento de união, de entendermos um ao outro e não cedermos exatamente ao que o lado das energias ruins de espíritos ruins de baixa frequência querem. Porque uma vez dividido, nós acabamos assumindo um medo, que é uma das piores coisas que nós podemos ter no nosso mundo, né? Então, nesse momento a espiritualidade chega até nós e nos diz assim: não importa a religião, não importa o que você creia, precisamos tratar a todos com amor, caridade, serenidade, tolerância e tentar mostrar os nossos pontos, né? E aceitar os pontos dos outros também. E todo esse processo deve ser pensado com calma, equilíbrio, sem nos deixarmos levar pelas paixões e pelo medo, né? E levar em conta que nós também tivemos mudanças de valores e mudanças de verdades, né? E quando recebemos algumas mensagens da espiritualidade, é até interessante, porque numa pregação, numa entidade que nos fala alguma coisa, uma parte do evangelho, a gente fala assim, em algum momento toca o fundo do nosso coração. Entendamos que cada um de nós entende de uma forma a mesma mensagem. Por vezes a gente tem aquela sensação, nossa, isso está falando para mim. Porém, o versículo anterior da parte anterior pode estar falando para o outro, né? E é incrível como a espiritualidade tem aquela coisa maravilhosa de estarmos passando mensagens onde cada um entende o que se encaixa perfeitamente à sua realidade e à sua crença, né? E também quando nos entregamos ao aprendizado por inteiro, porque tem gente que acha que a religião simplesmente é fechar os olhos, falar com Deus e resolveu tudo, né? Se fosse assim, qual seria a finalidade de nós estarmos nessa encarnação? Nós estamos para aprender, nós estamos para ensinar, né? Essa é a proposta de passarmos para aprender, ensinar e ascensão à luz, como nós falamos, que nada mais é do que a consciência que nós temos que chegar. E nós temos alguns irmãos que passam por uma fase interessante, né? Que a pessoa começa a estudar e começa a se tornar chato, né? E nós temos a tendência de achar que o que é bom para nós tem que ser bom para o outro. Então nós temos que convencer todo mundo a ver com os nossos olhos. Isso realmente não é verdade. Nós temos que respeitar, porque se entre eu e vocês aqui estivesse o número 9, então para mim eu veria como 9, vocês veriam como 6, mas é o mesmo número, né? Então nós devemos procurar entender o que é bom para nós pode não ser tão bom para os outros. Compete a nós, mais uma vez, com carinho, com tranquilidade, mostrar aquela verdade que a gente acredita que é bom. Embora nos pareça mais certo um dos grandes equívocos que cometemos, a espiritualidade nos mostra que a religião perfeita é aquela com que o amor nos faz pessoas melhores. Vou repetir. A religião perfeita é aquela que o amor nos faz pessoas melhores.
Eu estou aqui numa casa espírita, um irmão numa casa evangélica, o outro numa igreja católica, o outro numa crença hindu, não importa. Se nós nos tornarmos pessoas melhores, essa é a melhor religião. Ela é perfeita porque é a base do amor. Ela não tem formato, essa religião ideal, ela não tem escrituras, ela não tem rituais, entre outras coisas. Ela tem, sim, um efetivo de atitude e ação, né? Então, essa atitude e ação com relação ao amor, sim. Então, nós temos que ter o amor, pregar a caridade, né? E temos que ter atitude e ação. Isso não é exclusividade da espiritualidade, do kardecismo, da Umbanda, não. É um processo que pode ser utilizado por todas as religiões do mundo. Mas aí tem aquela questão: o que é que norteia a atitude e a ação? É a direção que ela toma, né? Então, o que ocorre? Caminhos diferentes, por exemplo, algumas atitudes extremistas. Vamos levar em conta aqui o islamismo, né? Infelizmente, eles são extremamente extremos. Ou você é exatamente o que eles querem, ou Allah vai te cultivar cão infiel, né? Eles não cedem a nada, então eles são realmente extremistas. Isso leva a grandes conflitos, guerras, né? Que vêm por séculos e séculos. Críticas, danos, prejuízos, revolta, consequência nessa forma de agir, como é liderado por alguns. Percebemos que, independente do nome, sabemos que esse caminho e que essa direção inversa, né? O amor nos leva para cá, essa direção contrária. Então, isso nunca nos faria uma pessoa melhor ou nenhuma pessoa melhor. Então, o amor, aquela que com amor nos direciona atitude de caridade, de compaixão, de crescermos na luz, como dizemos, que na verdade nada mais é do que crescer a nossa consciência. Num curso que nós trabalhamos aí, eu costumo dizer que nós somos, quando abrimos a nossa mente, como um bolo, né? Que você põe o fermento. Quando ele sai da forma, ele não volta mais. E a ideia do nosso Mestre Jesus é exatamente essa. Até hoje, ele arrastou as pessoas, venham. Hoje já estamos numa fase em que ele ensinou, ele quer que nós estejamos ao lado dele e trabalhemos juntos em direção à luz, em direção à consciência universal. Seres melhor, com a base única, exclusiva do amor, né? Aí vem aquela pergunta: Rubens, mas tudo bem, nós devemos nos tornar uma pessoa melhor. E o que é uma pessoa melhor, né? Então, é aquela pessoa que vai chegar num grau evolutivo onde ela não julga mais ninguém, nem aos outros, nem a si própria. Independente dos atos feitos pelos irmãos, ou que nós mesmos, porque muitas vezes nós somos muito críticos, nós julgamos muito a nós mesmos. Então essa pessoa, ela está isenta disso. Ela nunca mente de maneira que possa prejudicar uma pessoa, ou seja, ou mentindo ou negando a verdade. Uma pessoa esclarecida, ela entende claramente que tudo que sai da nossa boca vem do coração, que seja paz, luz e esclarecimento a todos, né? E a seguir por aí encontraremos nesse caminho muitas crenças, religiões, filosofias, ou o caminho certo. Qual o caminho certo? Aquilo que foi dito, é o amor. Nosso mestre, quando aqui em terra esteve, né, entre nós, ele pregava o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A tônica é o amor. E uma pessoa que ama é uma pessoa caridosa, é uma pessoa de compaixão. Então são características das pessoas que amam. Deixar claro, não estamos falando de nenhuma religião ou crença específica. Falamos sim de uma ação e atitude direcionada ao amor. Nós somos cristãos, né? Seguimos a doutrina cristã. Quando Cristo veio, né, em sua passagem pela terra, não existia a religião, existia o amor. Ele pregava a compreensão entre os homens, né? Então, seguimos esse processo. E nós, que seguimos a parte da espiritualidade, nesse ponto temos um dos caminhos, o caminho da espiritualidade,
das entidades que nos guiam, né? Por intermédio de médiuns, né? Com a espiritualidade, nos guiam. Então, embora saibamos que a mediunidade é inerente a todos os seres humanos, principalmente a partir do ano 2000, todos nós temos um nível maior, porque o nosso planeta atingiu uma frequência maior e realmente nós estamos evoluindo, queiramos ou não, né? Então é inerente a todos os seres humanos, independente de você estar ciente ou não, todos somos médiuns. Independente de eu não quero, não necessita da nossa aprovação. Você é médium e ponto final. Isso é uma coisa colocada lá de cima. E nós temos as provas que vêm de longos anos. As primeiras provas seriam a primeira psicografia, né? Seriam os 10 mandamentos que foram escritos, né? Vindo lá de cima. Nós temos os primeiros videntes, seriam os profetas, que recebiam as imagens e as mensagens dos anjos do Pai e, né, as mensagens divinas que guiam a humanidade até hoje. Então nós que cremos numa espiritualidade, temos essa tendência de aceitarmos isso. Então nós temos um grande aliado para nos fazermos, para que nos ajudem a sermos pessoas melhores. Então a espiritualidade nos guia, né? E literaturas entendem atualmente que mediunidade como a tarefa do espírito. Como assim a tarefa do espírito? Nós devemos entender que nós somos seres espirituais numa experiência material, passando por um processo de encarnação, né? Então é uma tarefa do espírito e ele tem que cumprir a missão terrestre. Isso acontecerá independe de onde você nascer, da crença que você tenha, se pode nascer em qualquer lugar do mundo, for criado, enfim, independente do que pensemos ou deixemos de pensar, ele tem uma missão a ser cumprida, bem como alguns que ainda estão nesse processo evolutivo que chegou até nós. Isso ocorre porque a mediunidade propriamente dita, ela não é dessa ou daquela religião. A mediunidade é um fator inerente ao ser humano, né? Então, religiões que promovem o contato com a espiritualidade são simplesmente um canal de algo que é inerente de cada um de nós. E com a evolução da humanidade, todos os seres humanos tendem a uma mediunidade evoluída e ampliada, né? Biblicamente, nós sabemos que nós estamos passando por um processo de expiação para regeneração. O que é isso? Né? O que é um povo? O que muda, o que faz mudar, passar de um lado para o outro, né? Isso é a evolução da consciência humana, né? A nossa consciência, uma consciência que ela é conseguida com as nossas atitudes, com a nossa caridade, com a nossa benevolência, seguindo os princípios que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então a humanidade, ela tende a ter esse processo, né? E com um propósito único, da unificação dos mundos, ou seja, a terceira dimensão na qual nós vivemos e a quarta dimensão, na qual, daí para a quarta ou mais, na qual vivem os espíritos, né? Essas dimensões já existem, então simultaneamente são obstruídas pelo véu da ignorância humana. Então, quando nós temos um processo da evolução do nosso mental, de nossa consciência, esse véu se abre, né? Então, um estágio de evolução para sermos pessoas melhores, compreender que tudo que nos cerca e nos rodeia faz parte de um mundo espiritual material, né? Queiramos ou não, seja qual religião for, a ciência prova e a física quântica comprova muito especificamente. Eu tive lendo um trabalho recentemente, onde alguns físicos eles querem transformar, óbvio, né, a função, tudo em uma equação. Se eles conseguirem entender esse processo dessa nossa dimensão e transformar numa equação, no trabalho ele coloca, nós teremos inclusive um celular e nós poderemos falar com quem está do outro lado. Como assim? O que ocorre? É exatamente isso. Vamos transpor esse véu da ignorância que não nos deixa olhar para esse lado. E aí, como nós vamos nos portar diante desse desafio?
Nós podemos simplesmente bitolar, ficar de joelhos, rezar, pedir. É um caminho, onde na verdade quem pede não tem, quem agradece já recebeu. Temos outro caminho que é estudar, né? Sair, vamos lembrar que nós temos uma Bíblia escrita há 2000 anos, nós temos um Evangelho kardecista de 1857 e o mundo caminha. Não que aquilo mude, as bases não mudam, mas a nossa consciência muda. Quando foi escrito com caneta e pena e tinta. Hoje, se fosse escrito, seria no computador, né? Então nós devemos abrir nossa mente, muito estudo, desenvolvimento de nossa consciência. E, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então precisaríamos de muita dedicação e muito trabalho. E a única diferença que nos separa, desse mundo da matéria, do mundo espiritual, é o corpo físico. Porque a própria ciência, a ciência quântica nos diz que matéria, é energia condensada, tá? Então, como a física quântica nos diz, quando nós também somos matéria, quando nós deixarmos a energia condensada e entrarmos num processo vibratório diferente, a única coisa que nos separa é o corpo físico, Então, energia condensada, quando nós conseguirmos ter uma frequência diferenciada, nós passamos a ter contato com essa espiritualidade. Quando nós partirmos, o pessoal fala morrer, eu não digo morrer, é nascer para nascer de novo, num novo projeto, Esse corpo de matéria que nós estamos, ele fica por aqui, Do pó viesse ao pó voltarás. Porém, passando para o lado de lá, nós vamos verificar que existe um mundo muito parecido com o que nós temos aqui. O filme Nosso Lar, ele tenta representar isso de alguma forma, Mas chegamos à conclusão que a nossa realidade daqui é uma cópia muito mal feita do que nós encontraremos lá, Então, pelo menos isso por favor, encontrar alguma coisa melhor, E nós estamos num estágio no nosso planeta em que existe a dualidade. Tudo o nosso planeta é duo, tá? Desde a formação homem e mulher, bem e o mal, branco, preto, quente e frio, o universo é formado da dualidade. Só o Pai é único como Criador. E nessa dualidade nós temos o bem e o mal, Então ele existe entre nós dentro do livre-arbítrio. E a escolha da raça humana, ou seja, o ego, a raiva, a ira, o medo, lembre-se bem disso, o medo, todos esses processos fortalecem de uma forma muito intensa o mal, tá? E nessa nova dimensão, vai haver o bem e o mal? Com certeza, mas o que ocorre? A humanidade aprendeu a vencer essas dificuldades, esses desafios. Então, as escolhas sendo diferentes, o bem sempre prevalece nessa nova dimensão. A partir desse processo, passamos a entender, nossas faculdades mediúnicas, a importância dessa escola. Cada segundo que nós passamos aqui nesse processo encarnado é uma escola que nós devemos aproveitar sempre, nos mínimos detalhes, sempre, E podemos todos os dias provar a nós mesmos que estamos melhorando, desde que nos proponhamos a isso, Até porque, para nós mesmos, nós não podemos nos mentir, Pode mentir para muito, algum tempo, para poucos, algum tempo, em algum momento para alguns, mas olhar no espelho a gente nunca vai mentir para nós, Então nós provamos que estamos, nos tornando pessoas melhores, quando nós estamos nos tornando mais amorosas, mais compreensivas, mais tolerantes, mais flexíveis com as coisas da vida, que nós estamos aqui, isso são coisas que nos dão elevação, que melhoram o nosso estado vibracional, caminhamos em direção à luz e abrem a nossa consciência, Então, ter a consciência de que tudo que está na ordem material vai permanecer, com a nossa presença ou com a nossa ausência, não vamos levar nada daquilo. Bem como a ordem espiritual, que aqui está, também permanecerá. Que nossa partida, o resultado de nossas escolhas, atitudes de amor,
caridade para os nossos irmãos. Isso nós levamos. O resto fica tudo por aqui. Então é interessante, né, procurarmos termos pessoas melhor, porque nessa evolução de melhores pessoas, isso nós levamos para o outro lado, tá? E isso nos serve de guia de como estamos construindo o alicerce para a morada num mundo mais definitivo da espiritualidade. Que para nós que seguimos a doutrina cristã, confirma o que João disse em 18:35, que afirmou Jesus a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Então o Mestre Jesus nos disse, né? Então nós vamos ao encontro ao reino do Pai maior. Então o resultado desse caminho trilhado, no alicerce construído, nos dará um ingresso no retorno à nossa pátria espiritual com aprendizado. Tarefa cumprida, vamos trabalhar muito para isso. É fácil? Claro que não. Com certeza não é fácil, mas devemos desenvolver sempre a fé, a amorosidade acima de tudo, a caridade, a crença no bem, sempre acreditar no bem, sempre focarmos no bem, sempre que possível trazermos a pessoas para o amor e para a verdade divina, tá? E um sorriso no coração e no rosto. A espiritualidade vê o nosso interior, mas as pessoas que estão em nossa volta só veem o nosso coração e aquilo que nós gostamos, né? Assim, através de nossa consciência de ações e atitudes, de nossas boas escolhas, que é importante, algumas nem tanto, mas vamos sempre trabalhar para que tenhamos boas escolhas, com certeza seremos seres melhores. Uma coisa interessante que tem que ficar clara: ninguém muda ninguém, tenha certeza disso. Ninguém muda ninguém, mudamos a nós mesmos, tá? Então, uma vez que nós não podemos mudar as outras pessoas, quando nós mudamos, sendo pessoas melhores e bons exemplos, com certeza estaremos divulgando uma energia de amor e de paz, fazendo a nossa parte para um mundo melhor. Ok? Então, a religião nós vimos, e a formação de um ser sempre um ser melhor. Fica aqui a nossa reflexão desse dia, o nosso primeiro contato, e agora acredito que todas as terças-feiras nesse horário nós estaremos juntos, tá? E como sempre, seres melhores procuram um canal a Deus. Nós estamos aqui na Fraternidade Cruzeiro Sul, diante do altar de Mãe Maria, que ela nos permitiu, né? E para que nós façamos a oração e nos unamos numa única egrégora de amor, que é o que o mundo precisa, tá? Peço que se unam a mim numa oração, fechando os olhos, respirando profundamente, nos livrando dos problemas maiores, deixando todos os males, focando só nas bênçãos do Mestre Jesus. Que Ele nos guie, que Mãe Maria nos receba e cubra com o seu manto sagrado. Nesse momento, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, nossa Mãe Maria, que nos envolve e protege e acalanta, nossos Mestres de luz. Agradecemos por estarmos presentes, por estarmos saudáveis, bem como a família, pelo pão que temos sobre nossa mesa e pela oportunidade de sermos melhores e lutarmos por um mundo melhor. Assim sendo, encerramos a nossa conversa de hoje com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim é, e assim para todos sempre será. Pedimos imensamente, ó Jesus, nosso Mestre, guiai sempre nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes, nos direcionando para sermos melhores pessoas, para que sempre sejamos dignos de sermos vosso filho. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço a todos por essa oportunidade, por estarmos juntos de coração, e que todos tenham uma noite abençoada, tenham uma semana abençoada, e que possamos juntos caminharmos de mãos dadas para sermos pessoas melhores e fazermos um mundo melhor. Boa noite a todos. Valeu, meus amigos, muito obrigado, obrigado de coração. É isso aí, gratidão, gente. Obrigado mesmo. Estaremos juntos na próxima, se Deus quiser.